Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, Guia Jeanswear, o Sebrae, essa oportunidade de estar conversando com vocês, trocando umas informações em relação ao ponto de venda. Excelente a palestra, já que confirma muito do que nós vamos estar falando também. Então vamos começar? Dá para ver todo mundo? Acho que está com problema ali, ó. Bom, meu nome é Mônica Penteado, eu sou estrategista de marcas de moda. Eu trabalho no mercado de moda há aproximadamente 38 anos, sendo que eu tinha 2 anos, né, quando eu entrei. Já tem uma bagagem aí. Eu sou professora também em instituições de ensino e pós-graduação, né, e eu trabalho com branding, na verdade. Faço estratégia de marcas de moda, marcas de uma forma geral, mas especificamente moda, porque eu já estou há muitos anos nesse mercado, né? Eu tenho alguns cases, entre eles o reposicionamento da marca Mobetá, que eu fiz o trabalho junto quando eu era gerente de marketing deles, e a marca que hoje todo mundo conhece como Mob, tá? Foi um dos grandes cases meus de estratégia de marca de moda. Então vamos lá. Eu fiquei responsável, na verdade, para conversar com vocês. Aqui é meio que ruim, né? O pessoal que senta aqui acaba não vendo. Dá para ver aqui. Eu vou tentar fazer um passeio aqui para, né? Vou ficar dançando aqui, porque o pessoal daqui acaba não tendo muita visibilidade. Entre os pontos que vão ser abordados hoje, me coube falar em relação ao ponto de venda. Nós tivemos a palestra agora em relação de vitrine, que engloba também a questão do ponto de venda, tá? Então, acho que o principal que a gente tem que falar, antes de qualquer coisa, é a questão da gestão de marcas, certo? Porque quando a gente vai falar de ponto de venda, quando a gente vai falar de vitrine, quando a gente vai falar de equipes, né, de consumidor, de concorrência, tudo isso engloba a imagem da marca e a gestão das marcas, ok? Então, o que é importante? Quando a gente vai falar em relação a ponto e posicionamento, a gente tem que ver algumas coisas antes. Uma marca, ela compreende muitas variáveis, certo? Produto é importantíssimo, porque determina o DNA do que é a marca. Público-alvo. Comunicação. Concorrência. Por mais que as pessoas pensem, né, o concorrente é um inimigo. Não, o concorrente é a variável importante na gestão da marca que faz com que nós tenhamos um cuidado de nos aprimorarmos, ok? Nunca a gente pode ver o concorrente como um inimigo, mas sim como um parceiro da nossa melhoria. Gestão da marca em si e todas as variáveis que englobam a gestão, as estratégias determinadas para que essa marca se projete e ela fique à frente das outras como uma formadora de opinião. Isso é muito importante no desenvolvimento de uma marca. As equipes de venda e o ponto de venda. Então, eu quis frisar aqui que a gente vai falar de ponto de venda, mas ele não está sozinho. Tá? Isso tudo tem que estar muito bem casado. Não adianta eu simplesmente investir na questão do ponto, uma loja bonita, o Eduardo, né? O Eduardo está aí, né? Ele tá. O Eduardo, da primeira palestra, falou em relação à escolha do ponto. É realmente muito importante. A gente toma muito cuidado nessa decisão. Às vezes, aquela tentação, né, que acontece, principalmente quem tem varejo. Eu sempre trabalhei com varejo grande, varejo pesado de muitas lojas. Já trabalhei com clientes com mais de 100 lojas. Então, assim, sempre é tentador. O shopping vem e fala, eu te dou essa loja. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também para ver se aquela loja é importante, aquele ponto, para aquele meu público que eu quero atingir. Se essa pulverização acaba não prejudicando a imagem e a construção da marca, que é o importante, que é o que a gente tem que fortalecer com as outras variáveis, ok? Bom, em relação ao ponto de venda, primeiro e assim, mais que a gente tem que estar focando que é onde o consumidor interage com a nossa marca, com tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Então, o ponto de venda é onde ele
tem a sintonia desse consumidor com o que é a minha marca. Serve como referência e identificador. O consumidor, a gente que trabalha com branding, o consumidor, ele vai atrás daquela proposta que a marca tem a oferecer. Não é a marca que corre atrás do consumidor. A marca se projeta e o consumidor se identifica. Por isso que é importante esse referencial para o consumidor, tá? E é interessante porque também é o seguinte, o ponto de venda ele pode conquistar esse consumidor, mas ele pode espantar o consumidor também. A gente sabe de cases na história de que eram lojas que foram investimento alto, inclusive, muitas vezes investimentos altos em ponto de venda e que não era adequadamente planejado para aquele consumidor e acabava espantando, né? Então, o cuidado de estar mostrando uma adequação do que é a marca, do que é o produto, do que ela se propõe, é muito importante. E deve estar sempre em conformidade. O ponto de venda é fundamental para a união da identidade da marca, o lifestyle do consumidor e o DNA de produto, tá? Não adianta mais eu sair correndo e seguindo o que todo mundo está fazendo. Eu tenho que ter um foco na minha estratégia de marca para o ponto de venda, tá? O produto ele é fundamental para que o meu consumidor se identifique comigo. Hoje a gente vê no mercado, eu trabalho tantos anos e com tantas marcas, o que a gente vê no mercado é o seguinte, eu tenho um determinado trabalho desenvolvido com a minha marca, tá tudo lindo, eu vou desenvolvendo a gestão da marca, meu produto e tal. De repente, começa a ter a situação de que está na moda fazer determinada coisa. Vamos tirar o foco daqui, vamos fazer aqui. Então, muito cuidado com isso. Essas tentações acabam fazendo com que a marca perca completamente o seu referencial. E aí, o que acontece com o consumidor? Ele vai embora, tá? E o que é o pior do consumidor ir embora, né? Conquistá-lo de novo é praticamente impossível. É mais fácil, às vezes, começar da estaca zero do que tentar recuperar o que você não vai recuperar, ok? Então, muito cuidado em relação com esses 3 pontos que tem que estar caminhando em conformidade. Bom, outra coisa importante é que as pessoas se preocupam muito com a questão, eles falaram em relação a isso, as pessoas se preocupam muito só com o ponto de venda físico. Né? O trabalho, vou fazer uma loja bonita, ou como é que eu vou exteriorizar isso? A gente tem um trabalho, é muito interessante que a gente tem um trabalho muito bem feito, e eu reparo muito isso, no Brás e no Bom Retiro, em relação aos pontos de venda de atacado, certo? Com as suas propriedades. A gente tem de tudo também, mas a gente nota essa preocupação de estar mostrando porque a concorrência é muito alta. A gente perdeu um pouco aqui em São Paulo disso. Todo mundo é de São Paulo, aliás? A gente perdeu um pouco disso aqui em São Paulo no Itaim. O Itaim era um grande referencial em ponto de venda de atacado. Hoje em dia não é mais, tá? E muitas marcas que ali estão fazem um trabalho hoje muito mais direcionado à venda de pedido do que de pronta entrega, porque a coisa ali não rola mais com tanta facilidade. Mesmo porque a gente tem muita coisa com propriedade no Bom Retiro e do Brás. Então, isso a gente tem que olhar, né? Não ficar só naquele nosso entorno, nessa preocupação. É importante o ponto de venda do varejo que tenha essa conformidade com o ponto de venda do atacado, tá? E mais, nunca deixar de lado a questão do ponto de venda virtual. Nós tivemos algumas perdas para a gente facilitar a acessibilidade rápida de internet, de web. Nós tivemos algumas perdas, porque eu não sei se vocês lembram, no começo os sites eram desenvolvidos em Flash, né? Alguém aqui lembra disso? Eles eram desenvolvidos em Flash, eram muito mais bonitos, sem a menor sombra de dúvida. O consumidor ficava, apesar de ser discador, era difícil o acesso, não era 4G. O consumidor, por exemplo, tinha um site do Yohji Yamamoto, a gente entrava no site. Era absurdamente maravilhoso. Acabou tendo uma hegemonia na questão de trabalhar com HTML, né? Agiliza, é rápido. Só que o que eu noto é o seguinte, não tem muito o que fazer.
cuidado. Esse consumidor, muitas vezes, é um consumidor de e-commerce da marca. Ele não vai, às vezes, na loja física, ou muitas vezes a marca não tem a loja física, mas ela tem como obrigação a transmitir a essência da marca em ambiente de e-commerce. É fundamental. Eu tenho notado também algumas situações assim, eu xereto tudo, né? Eu sou uma eterna fuça e faz parte do meu trabalho eu ser essa fuça toda, né? Então eu vou muito em ponto de venda, eu vou muito nas lojas, vou muito em atacado. E quando eu entro, né, aquela curiosidade que é infalível na questão de trabalhar com branding, quando eu entro no ambiente de e-commerce, no ambiente virtual, não sei como às vezes tem consumidor, tá? Ou pior, prefere comprar na Dafit, que é um marketplace, do que no próprio site da marca, ok? Então, cuidado, porque é muito importante que tanto a loja física quanto a virtual transmitam para o consumidor. Mesmo porque nem todo mundo tem essa possibilidade de estar fazendo loja de varejo no Brasil inteiro, né? De ter 300 lojas. Então, aquele consumidor que está distante do teu ponto de venda, que é o distribuidor, ele tem que entender o que você está transmitindo, tá? E o consumidor, hoje, cada vez mais, gente, com tantos anos que eu trabalho com isso, cada vez mais o consumidor precisa de uma identificação com marca. Quando eu resolvi me especializar, fazer todas as especializações que eu fiz em outros mercados para trazer para a moda esse profissionalismo, foi nessa intenção. É possível fazer com carro, é possível fazer com banco, é possível fazer com comida e é possível fazer com roupa. Tá bom? Quando falamos do ponto de comercialização de uma marca, temos que nos preocupar também com a equipe de vendas, tá? Eles falaram bastante em relação a isso, mas vou complementar, porque eu vejo algumas coisas também, o seguinte, primeiro, essa disparidade, eu não vou citar nomes, mas assim, eu fui em 2 lojas, uma tem de varejo em 15 dias, uma no Shopping Morumbi e a outra que tem no Shopping Anália Franco. E depois de ser atendida nas duas, uma praticamente eu fui, eu preciso de tal coisa, ali ó, vai lá. Detalhe, não era autoatendimento. Porque se é autoatendimento, a gente está até preparado para isso. Ninguém está aqui entrando, vai achar que vai numa loja de autoatendimento e que vai entrar na Zara e vai ter uma vendedora, né? A gente tem um pouco que se virar. Só que quando a gente vai numa loja que é uma loja de não autoatendimento, a gente espera o atendimento de um vendedor, né? E foi tão interessante porque eu fui nessa loja, fui muito mal atendida. E quando eu saí dessa loja, eu falei, nossa, eu vou entrar no saque, vou falar, gente, pelo amor de Deus, dá treinamento para esse povo, porque você está perdendo o consumidor. Às vezes o dono da marca nem sabe que foi exatamente o que ela falou. E aí eu fui na Anália Franco e tem a marca. O atendimento absurdamente primoroso. Absurdamente primoroso. Aí eu chamei a menina e falei, escuta, posso dar uma sugestão? Não dá para vocês irem no Shopping Morumbi dar um treinamento, né? Que tal? Fica lá em imersão, né? Vai pro Shopping Morumbi dar um treinamento, porque tá complicado isso aqui. E aí ela falou, olha, entra em contato com a administração e o marketing, né? Fala com a gerência, porque isso é importante. É bom você estar falando isso, porque para nós é importante. A gente pode estar perdendo muitos clientes, né? Ou mesmo, o que é o pior, o cliente foi no Shopping Morumbi, passa na frente da loja da Anália Franco e fala, nosso atendimento disso aqui é péssimo, nem entra. E ali não era, né? Então, muito cuidado em relação a isso. Mesmo porque, o que acontece? Investir em treinamento não é jogar dinheiro fora, tá? E as pessoas veem como um gasto. Os empresários veem treinamentos de equipe como um gasto. Eu vou gastar. Não é gasto, é investimento. Investimento na construção da imagem da sua marca, tá? Desenvolver um trabalho de endomarketing também é fundamental. Cada vez mais eu estou conseguindo implementar trabalhos de endomarketing nas empresas. O que é o trabalho de endomarketing? É fazer com que o seu consumidor interno, os seus colaboradores internos, os seus funcionários entendam que eles fazem parte da engrenagem e se motivem. Muitas vezes essa motivação nem é tanto financeira. É possibilidade de crescimento dentro da empresa e dentro da marca.
Eu consigo fazer com que tenham funcionários motivados, muitas vezes, e principalmente em épocas de crise, quando eu não tenho tanto dinheiro para disponibilizar para benefícios de ganhos, tá? Então, vamos olhar o funcionário como um investimento da marca. Equipes motivadas possuem melhor performance. Não preciso nem dizer para vocês que são empresários, né? Quando a gente tem funcionário bem envolvido, bem motivado, é absurdo o retorno disso. Departamento de venda é estratégico. Todo mundo não olha isso. O Eduardo falou um pouco disso aqui no começo, ele tem razão. Na época que eu fui para a Mobetá, a primeira coisa que eu falei para o Marcelo e para o Ângelo foi o seguinte: eu quero estar grudada no produto. Eu era gerente de marketing. Isso nunca tinha acontecido. Cada um ficava num andar, numa parte da empresa. Eu quero viver o departamento de produto. Não tem como a gente desenvolver a imagem de uma marca se a gente não tem alinhado direitinho o que é a proposta do produto da marca, tá? A gente não tem nem como fazer comunicação. Então, vejam o departamento de venda como estratégico. A participação é importante. E se a gente tem um trabalho de endomarketing, se a gente tem um trabalho bem feito com o funcionário, ele é um agregador para os outros departamentos. Equipe de vendas é a linha de frente de uma marca. Acabei de dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram em relação à TAM, né? Comandante Rolim. Comandante Rolim, ele ia, muitas vezes, os aeroportos que ele estava, ele ia recepcionar os passageiros na subida da aeronave. Né? Ele cumprimentava um a um. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos funcionários, que, aliás, depois era um dos diretores, ele foi até um professor meu num curso que eu fiz. Ele falava que era a exigência dele, e tinha dentro dos aviões, fale com o comandante Rolim, os e-mails iam para o e-mail dele. Né? Então, ele sabia exatamente quais eram as dificuldades do consumidor dele, o que o consumidor dele estava desejando. Então, isso é muito importante, tá? A equipe de venda, ela nada mais é do que o embaixador, o porta-voz da marca de vocês. Então, vamos investir. É um pessoal que precisa, que se tenha um olhar diferenciado, ok? Bom, como falando em ponto de venda, e importante, assim, eu tentei ser breve, né, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. Eu trouxe aqui um case que eu desenvolvi recentemente de uma marca e a importância no ponto de venda. O ponto de venda, normalmente, ele é o final de todo um processo de construção da imagem de uma marca, tá? Muitas pessoas, eu vou fazer uma marca, eu já pensei como é que vai ser o logo, eu já sei como é que vai ser o nome, e mais, eu já sei como vai ser a loja. Tanto o nome quanto o logo e a loja é o final de todo o processo de construção da imagem de uma marca, tá? Essa marca é uma marca, e é um case interessante, que eu fui chamada para fazer um projeto em Minas. Mineiro é um povo muito querido, muito maravilhoso e muito criativo, né? E o que aconteceu? Era uma cidade bem pequenininha, um grande polo de lingerie que existe aqui no Brasil. Aliás, é um dos maiores polos de lingerie. É uma cidade que fica do lado de Iguaxupé, que chama Juruáia. Não sei se todo mundo conhece. Juruáia é uma cidade pequenininha, é uma cidade de 17 mil habitantes e que existe hoje mais de 80 marcas de lingerie, tá? Eu fui chamada, na verdade eu vi como também um desafio, porque eram 10 donos de confecções. 10 donos de marcas distintas, cada uma com a sua propriedade, cada uma com sua característica. Então, eu tinha que juntar as 10 marcas, né? Os 10 empresários teriam que falar a mesma língua, aquela língua diferente da marca deles, e foi o maior desafio, que você acaba tendo que tirar de lado o que é a tua essência como a sua marca e criar a essência de uma marca em conjunto, com mais 10 outros empresários e todos empresários de sucesso, tá? Então eu trouxe o case da Jujur por causa em relação a essa questão do ponto de venda, tá? Primeiro, foi uma marca idealizada para ser a primeira loja de varejo deste grupo, certo?
Eles têm atacado, eles vendem, fazem distribuição até internacional, produções gigantes, só que eles não tinham a experiência de varejo. Também por isso que eu fui contratada, porque como eu tenho experiência de varejo, eu acabei sendo contratada para ser desenvolvimento da primeira loja da marca, tá? O que acabou acontecendo? Eu acabei indo viver aquele ambiente de todas as marcas e o ambiente especialmente da cidade e de como era o estilo de vida, tá? Para conseguir chegar num consenso e eu poder juntar os 10 e levar isso para fora, para o mundo, né? Vamos sair dessa vila e vamos para o mundo. E isso é um desafio muito grande, tá? E ali eu acabei recuperando algumas características regionais. O que eles tinham de potencial, que consumidores fora dali, porque também é o seguinte, não adianta eu sair com essa marca, né, da região e eu levar lá para outros lugares que não se identifiquem a questão do consumo. É morrer na praia. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, é para aumentar a venda. Se eu não tenho cuidado nesse desenvolvimento, ela vai morrer, tá? Então, nós acabamos desenvolvendo algumas características regionais, o que determinou esse DNA, tá? Outra coisa que era interessante, porque é lingerie. Lingerie, a gente pensa lingerie como underwear, né? Calcinha, sutiã, cueca. A proposta foi transmitir o underwear e colocar como outwear. Outras ocasiões de uso para lingerie. Mais um desenvolvimento, mais um desafio do que não tinha sido feito ainda. Mas como é que eu vou usar calcinha? Como é que eu vou mostrar sutiã? Como assim, né? Então a gente fez esse trabalho de desenvolvimento porque o que eu queria? Que além de ter essa identificação regional, de ter o expertise de desenvolvimento de produto, fosse diferente, quebrar paradigmas do que já era feito. E mais, eu sabia que eu ia ter conquistas fora dali, porque o mercado assim desejava, tá? Toda uma pesquisa, junto até com o Sebrae de Minas, foi um trabalho muito bem feito de pesquisa, que o Sebrae nos apoia muito nesse tipo de empreendimento, que acabou dando muito certo. A gente determinou, então, esse público-alvo, que é importante por lifestyle. Outra coisa que eu acho bem interessante, o Eduardo falou, e o Eduardo falando, assim, a gente tem um alívio de alma, né? Eu tenho uma experiência, inclusive, no Brás, com clientes com uma cliente que eu já tive no Brás, onde o ticket médio cresceu, praticamente triplicou. E ela começou a vender mais com o preço triplicado, porque era o trabalho de imagem da marca. Tá? Não adianta, foi o que o Eduardo falou, eu ponho o meu preço baixinho, eu acho que eu vendo mais. Se o consumidor tem uma identificação, um trabalho com a marca de identificação, ele não vê preço. Eu seguramente falo isso, tá? Até ontem, eu estava dando aula, ontem à noite comentei isso com meus alunos. Vocês sabem que recentemente foi feita uma feira no Anhembi, se eu não me engano, foi no Anhembi, de barcos. Vocês chegaram a ver isso? Uma feira de barcos. E foi tão engraçado que eu falei, nossa, que interessante, né? Uma feira de barcos. Dos barcos expostos, o mais barato custava em torno de 6 milhões. Tá? Eram convites distribuídos e quem queria adquirir o convite custava R$200 o convite para entrar na feira. Filtrou muito quem era o público-alvo. E teve uma venda enorme de barcos. Tinham barcos ali que custavam mais de 30 milhões. E eu falo, tem público para tudo. E quem vai numa feira dessa não vai atrás de um bote, né? Eu vim aqui para comprar uma canoa, né? Tem a canoa, né? Quanto custa aquele barquinho com 5 quartos? Dá para fazer barganha? Dá para fazer um desconto? Então, quem entra numa loja da Jaguar não vai lá perguntar qual que é o popular, qual que é o carro de entrada mais barato, né? Qual que é o Jaguar 1000 que tem aqui que eu quero comprar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque isso pode vir para a marca de todos vocês. Eu estou falando de uma experiência que eu tive no Brás com um cliente que praticamente triplicou o ticket médio trabalhando marca, tá? Então, cuidado com isso, porque uma marca não se posiciona por preço.
Marca a gente posiciona por lifestyle. Bom, eu fiz esse estudo, então, mercadológico, inclusive junto com o Sebrae, nós vimos praças que seriam adequadas, aí eu sento, estudo com o Sebrae, com os empresários, também não é tão fácil, eu quero um ponto lá, não existe esse quero um ponto lá, a gente tem que correr atrás, isso demora um tempo, porque assim, a gente precisa que tenha loja aqui, e precisava ser a flagship, a loja importante que ia fazer esse crescimento de visibilidade do polo. E aí, pelos estudos, acabaram ficando, o Sebrae fez esse estudo, Sebrae de Minas, e me deu 2 opções. Ribeirão Preto, que seria um bom polo de estar fazendo a primeira flagship, ou Campinas. Eu sou campineira, eu falei não, nem pensar. Campinas é uma praça muito difícil de trabalhar e também pela proximidade com São Paulo. Acaba atrapalhando um pouco. Aí nós optamos por Ribeirão Preto, tá? E aí nós fizemos a flagship em Ribeirão Preto. Aqui eu falo, aqui foi o desenvolvimento, então tem todo o meu trabalho de estudo de estratégia de marca, porque branding não é logo. Toda vez que eu vou fazer alguma reunião com algum empresário, pergunta: branding você faz logo? Branding não é logo. Branding é o desenvolvimento da essência da marca, tá? Então aqui tem um pouco do trabalho que a gente fez, porque daí chega um ponto em que eu preciso de parceiros, a minha empresa é uma empresa multidisciplinar, para o desenvolvimento de toda a identidade. Do nome Jujur, que seria Ju de Juruáia, né, da região de Juruáia, e da questão quem era essa consumidora, feminina e tudo mais. Aqui tem o desenvolvimento dos tags e a comunicação visual, que é muito importante para essa transmissão, as cores que serão trabalhadas, tá? Para essa captação da identificação com o consumidor. Aqui já é a loja física, já é o ponto de venda. A primeira coleção foi desenvolvida pelo Renato Loureiro, em parceria com os empresários. O Renato Loureiro é um estilista que foi de um grupo, né? Grupo Mineiro de Moda, e ele tem um grande nome forte no mercado de moda, ele ajudou nesse desenvolvimento do produto, dessa linha Outwear. Aqui já é o ponto de venda, que também foi estudado com um arquiteto de lojas, que desenvolve lojas, onde a gente teve a preocupação de transmitir para o ponto de venda um ambiente de uma casa, por exemplo, nas colinas, né, nas montanhas mineiras. Então, o piso foi pensado em relação a isso, o desenvolvimento e distribuição dos produtos em Arara e a loja física, né, a questão da decoração e tudo mais, que foi feito também em parceria com pessoas de Vision Merchandise, tá? Eu queria agradecer vocês, falar dessa importância do desenvolvimento das marcas, né? E a oportunidade de a gente estar trocando algumas informações. Obrigada.